Dia, meus amigos do programa Mercado Futuro. Vamos lá para mais um programa. Vocês estão vendo aí ao meu lado o economista, o professor José Roberto Mendonça de Barros, que não requer absolutamente nenhuma apresentação, todo mundo conhece. Mas, como fala um amigo meu que adora uma expressão inglesa, just in case, se você não sabe muito do José Roberto, eu vou dizer que ele é professor, economista. Ele ocupou dois cargos muito importantes no governo federal, ex-secretário de Política Econômica, um cargo-chave, e ex-secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior, um órgão ligado lá à presidência da República. Em 1978, o Beto, como ele é conhecido entre os amigos, criou a MB Associados, a empresa dele que ele comanda, que presta consultoria para grandes empresas, bancos, etc. E eu descobri, via Wikipédia, que ele escreveu um livro que, para mim, é muito factual, está muito na moda. Crescer não é fácil. Eu tenho lido algumas coisas aí e o Brasil está atolado, tá encalhado, não cresce ou cresce muito pouco há muito tempo. Para dar um tom do agronegócio aqui na conversa, no último trimestre, é coisa recente, o agro, que só dava notícia boa, caiu 8%, por causa de seca, enfim, umas coisas erradas que deram aí. E o fato é que o Brasil está nessa situação. Então, misturando um pouco de agroeconomia, primeiro eu quero agradecer muito ao Zé Roberto, é um prazer enorme conversar com ele, mesmo via essa telinha do computador. É meio distante, mas enfim. E eu queria então começar a conversar falando de crescimento. O Brasil é um país está aí chegando em 300 milhões de toneladas de grãos, é um grande fornecedor mundial de alimentos, e aqui dentro é um país que tem uma desigualdade doentia, é horrível. Gente sem direito a comer, quer dizer, como é que resolve essa encrenca todas, né? Bom, antes de tudo, ótimo falar com você de novo, coisa que eu gosto muito de fazer, mas no futuro espero que façamos pessoalmente, lado a lado, né? Mas é muito bom poder voltar a falar contigo. Você fez, na verdade, uma pergunta completa, né? Muito complexa, e eu, para responder, queria dividir duas coisas, dois pedaços. Primeiro, do ponto de vista agregado, o Brasil cresceu muito entre 1930 e 1980. Foi um dos dois países que cresceram mais rápido nesse período e, portanto, de forma sustentada, ao longo não isento de dificuldades, mas cresceu. Algo aconteceu a partir de 1980 que de lá até hoje nós crescemos muito pouco. Não é que não tenha crescimento nenhum, mas o crescimento da renda per capita é inferior a 1% ao ano, o que significa que nós andamos um pouco para frente, mas muito menos que o resto do mundo e muito aquém das nossas necessidades. Então, a primeira pergunta para entender é por que nós paramos de crescer? Mas tem uma coisa mostrando que o Brasil realmente não é para principiantes, que neste período em que o agregado do país parou de crescer, o agronegócio começou a crescer sem parar. E nos últimos anos, isso se ampliou ainda mais. Se nós pegarmos de 2015 até agora, o único setor que consistentemente cresceu é o agronegócio. E não cresceu pouco, como você bem sabe e fala, cresceu bastante. Os setores, digamos assim, urbanos, especialmente a indústria e os serviços, caíram, na realidade, nesse período, especialmente a indústria, incluindo a construção civil. Está tendo um ano razoável agora, em 21, mas nesse período caiu. Então, uma segunda pergunta, que sou a primeira, é por que nós paramos de crescer? E segundo, como é e por que o agronegócio acelerou o crescimento? Não é que ele continuou crescendo, ele acelerou o crescimento no meio de toda essa dificuldade.
E aí a terceira coisa é, se a gente conseguir entender minimamente de o que aconteceu, o que a gente pode esperar para frente. Então, claro, não será possível resumir perguntas tão grandes aqui numa conversa nossa, mas eu acho que eu resumiria um certo consenso do conhecimento em que, de 80 para frente, o Brasil parou de crescer, antes de tudo, por uma aceleração muito grande da inflação, que fez com que 80 fosse a década perdida e que a minha profissão de economista tivesse, nesta época, só uma pergunta para responder: como é que a gente termina com a superinflação? E tentou-se muitos caminhos, isso só acabou dando certo, como se sabe, no plano real. Não precisamos aqui discutir as coisas que não deram certo, mas que no plano real a coisa funcionou. E que abriu uma esperança enorme de que agora vamos retomar um crescimento sustentado, e que acabou sendo frustrada, né, no final dos anos do início do século, né, com as crises recorrentes que vieram do comércio internacional, até um momento em que o Brasil quebrou. Então, nós aprendemos uma segunda lição. A inflação baixa é uma pré-condição, é o que a gente chama de necessária, mas não suficiente. Não foi suficiente para retomar o crescimento. Aí tem uma disputa enorme, não tem nenhuma unanimidade o que não foi suficiente para que isso acontecesse, né? Mas certamente um pedaço dessa história nós aprendemos que avançar na área fiscal, na responsabilidade fiscal, etc., ajuda, mas não foi suficiente. E o Brasil acabou sendo incapaz de retomar o crescimento porque não conseguiu resolver o dilema do par juro muito alto, câmbio muito valorizado, que foi a marca do Plano Real, além do sucesso com a inflação. Com o câmbio valorizado, a produção de divisas ficou limitada, e com o juro muito alto, a dívida pública começou a crescer e as empresas não tinham indução para investir. Quando deu a crise global, né, no fim dos anos 90, o Brasil quebrou. E levou um azar danado, que foi como aconteceu esse ano, uma época de uma seca doida, e então em 2002 nós tivemos o racionamento de energia. Então aí com uma desvalorização abrupta do câmbio, com juro ainda muito alto, racionamento de energia, nós paramos de crescer. Crescemos brevemente no primeiro e segundo governo do Lula, muito empurrado pela China, e aí depois entramos na fase atual, que é de 2010 para frente, onde definitivamente a estagnação é a marca disso. Então, o resumo da história é que nós perdemos um certo conjunto mínimo de condições para voltar a crescer. E talvez haja algum consenso entre os economistas que esse conjunto mínimo ele tem que ter inflação baixa, para que o juro possa ser baixo, mas para que isso aconteça tem que ter juízo fiscal, tem que ter o famoso ajuste fiscal que possa acontecer, e induções mais gerais ao crescimento do investimento, que envolve regulação e assim sucessivamente. Nós não conseguimos arrumar isso aqui nunca mais, né? E é isso que nós estamos vendo agora. Então, crescer não é fácil mesmo. Nunca pensei que um título que eu dei para o livro em 2012, quase 10 anos depois, ele esteja absolutamente atual, porque nós ainda não temos um mínimo de consenso como faz crescer. E com duas agravantes. Além disso, nós sempre tivemos uma má distribuição de renda. A queda da inflação melhorou a distribuição de renda, porque o imposto inflacionário, que para o pobre é muito maior, se reduziu. Porém, a falta de investimentos,
precariedade na educação e uma porção de coisas desse tipo, nunca diminuíram a má distribuição de renda de forma sustentada e apreciável. Então, isso, quando aparece a crise, a distribuição de renda fica sempre muito pior, que é o exemplo do que tem agora. É visível na rua, vai lá olhar na rua, sai na rua em São Paulo, qualquer cidade, você vê o que é a pior da distribuição de renda pela população que tal Deus dará vivendo na rua. E somou mais uma coisa que não tinha há um tempo atrás e que tem agora, que é o aquecimento global e suas consequências. Daí a importância da descarbonização e a importância do crescimento sustentável. Aí então entortou de vez. A gente não consegue crescer, a gente não consegue nem crescer, ainda que piore a distribuição de renda. Não consegue crescer sem melhorar a distribuição de renda que precisa. E nós temos que incorporar nessa equação sustentabilidade. Aí deu um tilt. Você percebe que claramente deu um tilt nesses últimos 10, 12 anos, né? E proposições à direita e à esquerda se mostraram absolutamente incapazes de responder. E a resposta, portanto, para os seus espectadores honesta, assim, nós ainda, como país, não sabemos exato tudo o que tem que ser feito para realmente voltar a crescer, e esse é o grande desafio da próxima eleição, que vai ser pedido aos candidatos, digam, senhores, digam como é que os senhores acham que a gente pode voltar a crescer. Então essa é a primeira parte. Tem a agricultura nesse conjunto, que é a parte boa. Não, é interessante porque nós vivemos agora, recentemente, um período de juros, de taxa Selic a 2%, e rapidamente já estamos chegando nos 2 dígitos de novo, mas você já vai responder se eu vou te pedir um intervalinho muito rápido, tá bom? Tá bom, ok. Gente, eu converso com o professor economista José Roberto Mendonça de Barros, falando sobre o Brasil. Esse é o nosso tema. O agro entra aí no meio dessa questão macro. Nós voltamos já, até já. Ok, estou de volta. Hoje a conversa é com o professor economista José Roberto Mendonça de Barros, que vocês conhecem, e estamos falando aqui do Brasil, da falta de crescimento, das desigualdades, enfim, as coisas que nós carregamos, e parece que vamos carregar ainda há algum tempo, eu não sei se temos alguma saída. Mas antes do intervalo, eu falei sobre a taxa de juros. Nós estamos com uma inflação, não sei se eu posso falar sobre descontrole, mas já chegou se não chegou a 2 dígitos, está chegando. Já chegou. Um desses índices aí, IPCA, alguma coisa assim. E a taxa de juros, que estava 2% ao ano, já está em 9,75, ou vai para 9,75. Como é que é essa situação? Explica para mim, Zé. Como eu mencionei, de 2015 para cá, nós entramos numa crise que é a mesma que se desenrola até hoje, com a debacle que aconteceu no governo Dilma. Nós tivemos quedas muito fortes em 15 e 16 no PIB. Depois do governo Temer, houve uma certa recomposição, mas parcial, até porque ele durou pouco, acabou sendo frágil politicamente, etc. De modo que nós nunca chegamos exatamente a sair da recessão. Aí você põe em cima, no ano passado, uma coisa que parou o mundo, que foi o vírus, né? É mais um desafio, né? E que levou a um programa necessário de suporte às pessoas, mas que envolveu um ganho fiscal, um gasto fiscal gigantesco. E aconteceu no mundo inteiro, não é só aqui, um crescimento muito rápido da inflação, que decorre tanto de demanda, né, porque a política de suporte à população e às empresas elevou a demanda, mas de uma coisa que não tinha acontecido até então, de um desarranjo gigantesco que também está afetando o agronegócio nas chamadas cadeias de produção. Ela não conseguiu responder esse aumento de demanda, e aí começou a faltar de tudo, atrasar com pressões de preço. Então, a inflação, né, isso é verdade, por exemplo, nos Estados Unidos.
né, que está com inflação acima de 6%, que para eles é um negócio enorme, né, com o preço ao produtor acima de 8%. Você tem todos os componentes, que também é o caso da inflação brasileira. Nós temos um componente tradicional de demanda, nós temos um componente de custos subindo muito por conta do atraso e uma pressão na área de energia também, gás natural, petróleo, tudo isso aumentou, portanto, fertilizantes defensivos, tudo isso aumentou e gerou uma inflação bastante alta. Já está no IPCA, passou de 10%, e vai terminar o ano nessa faixa. Daí a resposta, como ao mesmo tempo há um desarranjo enorme no Tesouro Nacional, inclusive já influenciado pela sucessão política, acabou ficando aquela situação horrível que o Banco Central está sozinho na luta contra a inflação. E aí ele faz a única coisa que ele pode fazer, jogar juro para cima. O que significa que no ano que vem a inflação vai cair um pouco, mas junto com ela cai a economia. A nossa projeção na MB de PIB para o ano que vem é de 0. Eu vi isso. E tem gente no negativo, quem tem positivo está 0,5%, só o governo que acha que vai ser muito mais do que isso, mas isso não é relevante, porque está totalmente descolado da realidade. Então, é um problema que todo mundo tem que considerar, mesmo quem está do lado do sol. E aí volta a questão que eu coloquei, que talvez valha a pena a gente conversar um pouco, que é a pergunta: o que acontece que o agronegócio é o único setor a crescer sistematicamente dos setores importantes da economia neste período todo? O que tem lá que é ótimo, né? Que distingue do setor urbano, e o que o setor urbano teria que aprender? Eu estou falando mais que tudo da indústria, né? Teria que aprender com o agronegócio com relação a isso, né? Eu quero... continua. Então, eu acho que isso é a pergunta relevante. Mas se quiser continuar ainda na parte macro, né, de a gente ir para falar de agricultura especificamente, e quiser fazer alguma questão, fica à vontade, Resch. Não, eu queria fazer uma gracinha para relaxar, que eu li outro dia no Valor Econômico, uma das declarações do seu colega Paulo Guedes, atual ministro da Economia, dizendo que as consultorias estão todas erradas, que o crescimento para 2022 está contratado. Foi o que ele disse. Aí, como eu te disse antes da gente começar a conversa aqui, eu acabei de reler um livro do embaixador Roberto Campos, e ele conta uma historinha, só para a gente relaxar um pouco, sobre, não sei quem disse, sim, foi o Pompidou que teria dito isso, que há 3 maneiras, não sei se você conhece essa história, de cair em desgraça. A primeira é no jogo, jogando. A segunda, a mais agradável, né? A mais rápida é no jogo. A mais agradável é com mulheres, né? Festas e tal. E a mais segura é consultando um economista. Pois então, é isso. Então, mas o ministro está garantindo que está contratado o crescimento. Realmente extraordinário. É extraordinário. É que o ministro, na verdade, ele hoje está muito mais dedicado a facilitar a reeleição do presidente da República do que ser, de fato, o ministro da Fazenda, né? E é claro que toda autoridade econômica tem que ser um pouco animador de auditório, né? Tem que tentar puxar, mostrar o que... E de fato tem coisas tipo a arrecadação está crescendo muito, que é positivo, com isso o déficit é um pouco menor, mas só que isso some no conjunto das coisas, e é evidente que o Brasil não vai crescer. Todos os dados do PIB, indústria, comércio mostram isso, e a indústria, comércio e serviços já estão fracos com o juro que ainda não chegou na plenitude da alta. E nós sabemos, isso ninguém disputa, que o efeito da política monetária, do juro alto, leva 6 meses, 8 meses para aparecer. Então, já está projetando um crescimento que está enfraquecendo, né? E ainda assim, o efeito do choque de crédito vai ser muito, muito relevante. Aliás, eu tiraria aqui uma primeira implicação para quem não está vendo,
o ano que vem, não importa o que você faça, cautela e caldo de galinha serão fundamentais na gestão do seu negócio, especialmente na gestão financeira, porque vai apertar a concessão de crédito, vai ser muito mais difícil, né? E mesmo quem, como no agronegócio, tem ainda preços bons, etc., está sentindo, você certamente falou disso muitas vezes, um aumento brutal nos custos. Então não está brincadeira, não dá para ficar com grandes apostas e coisas. Tem que ser cauteloso, não é hora de comprar o vizinho, a menos que tenha todo o dinheiro em caixa, tá certo? Porque vai ser muito difícil isso, e não tem como crescer. Eu fico com dúvida se ele sabe que não vai crescer e mas tem que dizer que vai crescer, ou que ficaria pior ainda, ele acha que vai crescer, quando está evidente que não tem. Nós, 22 vai ser um ano muito difícil economicamente, independente do resultado da eleição. 23 para frente vai depender exatamente de quem foi eleito e o que vai tentar colocar para votar. Não é garantido que isso vai acontecer, né? Uhum. Bom, vamos falar então um pouco do agro, né? Vamos. Eu, pessoalmente, acho que o agro está crescendo desse jeito porque faz 10 anos, por exemplo, que a soja tem preços excepcionais. Hoje o estoque está baixo, a demanda está alta, etc, etc. Milho a R$ 100, eu confesso para você, 90 que seja, que eu nunca imaginei que fosse ver uma saca de milho nesse preço. Os custos estão altos, nós temos um problema de logística terrível que o pessoal do campo, eu diria, não sei se eles estão conscientes disso, coisa de container, navio, a encrenca com a Bielorrússia, Canadá, a ministra tendo que garantir fornecimento de fertilizantes. Eu vejo o agro muito positivamente, mas confesso para você que me lembra um pouco daquela personagem do Quino, a Mafalda. Parece que tem uma nuvem sobrevoando. Tem uma ameaça aí. É assim que você vê a coisa também? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A primeira, assim, vamos olhar então, a primeira pergunta é por que o agro seguiu crescendo tanto nesse cenário que nós falamos? Eu não tenho dúvida, trabalhando 40 anos nessa coisa, que tem duas coisas fundamentais para entender o porquê. Né? A primeira é tecnologia e produtividade. É o único setor no Brasil relevante que tem adoção de progresso técnico, a busca por maior produtividade, sempre é o agronegócio. Isso já virou parte da vida normal das pessoas. É normal procurar uma nova variedade, é normal tentar otimizar a utilização das máquinas e assim os pacotes tecnológicos sucessivamente. Isso não existe na indústria e não existe no comércio como em geral. E não existe na construção civil. A construção civil ainda é muito a mesma coisa de 40 anos atrás, como se constrói uma casa, como se constrói um prédio. O agronegócio não, é tudo completamente diferente. Então, tecnologia, produtividade. A produtividade garante que a margem do produtor ela se mantém elevada. Essa que é a coisa importante. E que pode pagar o buraco na estrada, o porto que não funciona bem, o custo do container. Essa é a primeira parte. Segunda parte, está no mundo. Disputa no mercado mundial, pau a pau com todo mundo. O que faz? Saber o que está acontecendo, respeitar os concorrentes, saber que tem que melhorar o produto, etc, etc, etc. Isso aqui, sistematicamente, aí mais, a terra, o sol, a competência das pessoas, etc., é que levaram a isso, com uma característica, acho que você conhece, mas que eu acho que é peculiar. É talvez a única agricultura importante do mundo que tem jovem trabalhando e operando. As agriculturas dos outros grandes produtores é de cabelo branco, de cabelo grisalho, com população declinante. Então, isso tem uma energia, um negócio grande, por isso que ela não para de crescer. Tem outras coisas também, a qualidade das pessoas, e assim sucessivamente. Agora, a despeito, e por isso que explica porque ela cresce sistematicamente. E tem um exercício que eu faço, se eu puser um índice, a base, em 2014,
e puxar até o ano passado, que a gente tem os dados do PIB completos, a construção civil caiu 30% nesse período. A indústria caiu quase 20% nesse período. Os serviços caíram 8% nesse período e o agronegócio cresceu 16% nesse período. Então, é a famosa boca de jacaré, só isso descreve. Então, está do lado bom mesmo da coisa. Agora, tem uma nuvem, tem uma ameaça que tem dois aspectos, um de curto prazo e um mais de médio prazo, e ambos são decisivos. O de curto prazo é esse que você descreveu, né? Os custos estão muito altos, portanto, os riscos financeiros sobem. Então, o risco de uma mesma quebra de safra por seca, ele é maior, porque você está envolvendo uma massa de dinheiro muito maior, mesmo considerando que o seguro agrícola hoje cobre um pouco mais de área do que alguns anos atrás, né? E você tem, inclusive, como você mencionou, incerteza quanto ao fornecimento físico de defensivos e fertilizantes, não para safrinha acho que está tudo mais ou menos aqui, mas para o plantio de agosto, setembro da próxima safra. E tem essa questão das margens. O segundo desafio, perdão, que o agronegócio não pode desconhecer, está associado ao meio ambiente, né? E está expresso claramente na questão da queimada da Amazônia. Nós não podemos continuar dessa forma, sob pena do agronegócio tomar uma pancada enorme nos próximos anos, a começar da Europa, mas não é exclusivamente da Europa, né? Porque todos os concorrentes vão aproveitar qualquer coisa que tenha contra o Brasil para bater junto, né? Para tirar da frente um competidor terrível que não para de aumentar, né? E acho que é um erro grosseiro que alguns líderes do agronegócio dizem o Brasil, o resto do mundo tem que comprar do Brasil, não tem alternativa, então faça o que a gente fizer aqui dentro, eles têm que comprar. Não é verdade. No curtíssimo prazo talvez seja, mas se quiser sair não é verdade. Então tem dois desafios muito relevantes, um que é esse, não se sabe até onde esse desarranjo no fornecimento global vai. Em alguns casos vai longe, por exemplo, nitrogenado. A matéria-prima básica no mundo inteiro para nitrogenado é gás natural. O preço do gás natural subiu e não vai aliviar muito. Por quê? Porque no hemisfério norte, né, todos os países que querem sair do carvão para produzir energia elétrica acabam indo para o gás natural e para o eólico, né? Então não tem gás natural para todo mundo. E é essa explosão de preços que nós estamos vendo, inclusive aqui no Brasil. É só lembrar que a Petrobras queria aumentar 200% o preço de gás natural para os concessionários. Então, a pressão de custos é muito séria. Pode aliviar um pouco? Eventualmente pode, se a gente olhar ao longo do ano que vem, provavelmente o comércio internacional vai normalizar, alguns índices de frete estão mostrando queda, mas tem uma parte dessa pressão de custo que não vai reduzir, não. Então, tem um desafio na eficiência, na qualidade da gestão, no risco mesmo, né? Tanto quanto possível, tem que trabalhar meio casado, porque se o custo é muito alto, de repente cai o preço do produto, você fica com um problema grande. Então, acho que continuará crescendo, porque a força vital do crescimento é muito forte, porque ganhou muito dinheiro. Está todo mundo capitalizado na média, né? Sempre tem alguém que se dá mal. Mas aconteceu com muita gente nesse ano que está terminando. A seca tomou a renda de muita gente, né? E aí você devolve um pedaço do crescimento. Eu partilho da sua preocupação, né? Tudo indica que a chuva vai ser razoável, pelo menos até janeiro, que os veranicos não devem acontecer, mas ninguém sabe, né? Como é que vai ser na colheita, como é que é o ano que vem. Então, tem esse desafio, sim. Acho que continua sendo o setor que está do lado do sol. Os setores urbanos é que estão do lado da chuva e da sombra, mas desafiante. Tem duas coisas, nós vamos para um outro intervalo, mas tem duas coisas que eu queria acrescentar para você, a respeito do que você falou. Por exemplo, recentemente, isso não faz muito pouco tempo, não sei se foi
começar a acusar a Malásia, a Indonésia de questões ambientais, o governo indonésio respondeu o seguinte: quem queima a floresta é o Brasil. Então já está comprovando o que você falou. E uma coisa positiva, Beto, é que você estava falando dos jovens no agro e tal. O Brasil acho que é o país que tem mais agtech do planeta. Nós temos aí, copiando lá o Vale do Silício, né? Nós temos Piracicaba, um negócio importantíssimo, as empresas como Raizen e outras formando, né? Os bancos, o Cubo e tal, mas isso você comenta daqui a pouquinho, pode ser? Combinado. Gente, eu entrevisto hoje o José Roberto Mendonça de Barros, economista, professor, que está falando, dando um cenário muito interessante para a gente. Nós voltamos já, até já. Ok, estou de volta, o programa é Mercado Futuro, a conversa é com o economista, professor José Roberto Mendonça de Barros. Antes do intervalo, eu falei que o Brasil é o maior berçário de startup de agtech, que tem a ver com o que o professor falou sobre a tecnologia. Hoje, isso é a minha visão de conversar com tanta gente, é que o agro não para. Ontem mesmo eu assisti uma coletiva. Está chegando no Brasil um produto, olha que coisa interessante, um produto que não é remédio, é um produto que você vai dar para bovinos, no meio do sal, da ração, que no mínimo ele reduz, é um sistema que ele fala no rumen, ele reduz a soltura de metano no mínimo em 30%. O mundo agro é um mundo à parte, mas eu deixo a palavra com o Zé Roberto. Olha, Resch, você tem toda a razão em falar das agtechs, porque elas combinam tecnologia com juventude. 90% dos fundadores até são jovens, e mistura também o exterior. São jovens que são estudados e muitos deles têm experiência no exterior. Não quer dizer só que é PhD, não. O cara foi trabalhar numa fazenda na Nova Zelândia, tem experiência de conhecer. Então, essa química, essa mistura que empurra e traz coisas extraordinárias para frente. Eu acho que provavelmente no agronegócio é onde mais se usa as técnicas de nanotecnologia, por exemplo, onde a inteligência artificial, Big Data, tudo isso está entrando, cujo resultado é aumentar ainda mais a produtividade ou reduzir o custo, como o exemplo do drone que você tá falando, é a chamada agricultura de precisão. Isso é uma revolução, porque você só gasta onde precisa. Ora, é uma diferença monumental para tudo, né? Para o fertilizante, para adubo. E outra coisa é o que eu chamo da revolução dos bichinhos, né? Esse avanço no entendimento que me disseram que vem diretamente da sequência, de aprender as técnicas de sequenciar o DNA, né, e que permite você montar uma porção de tecnologias, seja de defesa de contra pragas, seja de renovação da terra, seja de fixação de nutrientes no solo. Esse conjunto está levando a usar muito menos química, muito menos produtos derivados do petróleo, e isso é a sustentabilidade mais direta que existe. Então, esta mudança é realmente extraordinária, e é por isso que eu não tenho dúvida que se nós conseguirmos avançar na pauta da questão ambiental, que não tem a ver com água, está muito mais na Amazônia e em outras coisas, nós continuamos com uma avenida adiante para continuar a crescer. Acho também que é provável, aí numa afirmação, que os preços internacionais de produtos agrícolas vão acomodar um pouco, quando eu olho um pouco para diante, porque esse
montanha de dinheiro que o mundo jogou para defender as sociedades com relação ao vírus vai se reduzir, então a demanda vai acomodar um pouco mais, e como a produção continua aumentando, e já aconteceu com soja e milho, estão muito altos, mas não são tão altos quanto em maio, por exemplo. Então eu acho que isso tende a uma certa acomodação, nem tudo, eu falei do gás natural, mas a gente pode ter uma coisa melhor, né, daí para frente, e isso poderia, por exemplo, o ano que vem, nós estamos projetando aqui na MB e na MB Agro que os preços agrícolas ao consumidor, para alimentação no domicílio, que é o nome técnico, vão crescer apenas 4%, porque a safra vai ser boa, e a hora que ela se consolida, cai o preço aqui dentro. No atacado já está começando a cair. Isso seria magnífico, inclusive, para reduzir a pressão do orçamento familiar das pessoas de renda mais baixa, né, Reche? Então, isso eu acho que é um cenário desafiante, porém bastante positivo. Eu também acho que vai dar uma acomodada, porque vai melhorar o estoque e tal. Mas, para a gente acabar, vamos falar de um assunto que já foi a locomotiva do Brasil, motivo de muita coisa. Hoje tem uma importância menor, mas a situação, não sei se você está acompanhando, eu estou acompanhando bem de perto. O estrago no café é uma coisa para vários anos. Você está acompanhando isso, não? Não tão de perto quanto você, né? Mas você está falando do resultado do clima, né? Isso, duas secas, geadas, três geadas num mês. Julho. É uma coisa inacreditável, é isso Hoje mesmo. mesmo eu li que o ano que vem provavelmente vai ter uma queda de 15 milhões de sacas de arábica. Não no Brasil, no mundo. No mundo, é. O que é muito café, né? Que é muito café. Como eu disse, não tão de perto quanto você, mas eu também acompanho isso. E aí não há muito o que fazer, né? Tem que aguardar a recuperação. As técnicas de enfrentamento a gente conhece, né? E de renovação dos cafezais, etc. Mas é uma pancada, realmente é uma pancada. A única compensação que fica é que, como os preços subiram muito, né, mesmo produzindo menos, o agricultor tem mais fôlego, digamos assim, para que esta recuperação. E, por outro lado, uma coisa francamente positiva é que a melhora na demanda por qualidade de bebida, qualidade de café, é uma coisa que vai continuar. Né? E isso eu acho uma coisa entusiasmante. E a gente vê gente jovem querendo café. Né? O café definitivamente agrada aos mais velhos, sempre, mas ela capturou os mais novos. Né? Então o mercado vai seguir bom, mas ele é um exemplo de como é complicado. Eu acho que o Conilon está em melhor situação, sofreu menos, né, do que o Arábica por causa da concentração de onde teve a geada, mas isso não refresca, né? Isso mantém a mesma coisa. Mas é mesmo, é um desafio e aí não tem jeito. Quem é caficultor há gerações sabe que quando isso acontece, aperta o cinto, né? Vai para uma gestão mais cautelosa e cuida bem da lavoura, não tem outro jeito. O que está acontecendo, nosso tempo já acabou, infelizmente, mas o que está acontecendo em algumas áreas, viu, é o seguinte: grandes produtores de café que tem bastante área plana, digamos assim, para maquinário, muitos deles estão dividindo, viu? Estão tirando o café e plantando o grão, porque o grão está... uma fase magnífica. E é aquela história que a gente conhece, eu e você, muito bem. Quer dizer, o café, você planta 3 anos, você só põe dinheiro. A soja você planta em outubro, colhe em janeiro. Se deu errado, depois você planta de novo, ou planta milho. Quer dizer, é bem diferente. Bom, nosso tempo acabou. Eu só lembrei agora, porque é uma figura que você também conhece, uma frase sobre o café do nosso bom amigo, que dá saudade, porque era uma figura muito espirituosa, Luiz Marcos Suplicy Raffers, que dizia: Reche, geada boa e no vizinho, né? Isso mesmo. Exatamente, toda razão. É do outro lado do morro, tá certo? Do outro lado do morro, porque quem tem café hoje está vendendo aí a R$ 2,40 a libra peso, que é
É um preço excepcional, preço fantástico, né? Mas é isso mesmo. E vai continuar. Bom, ó, é o seguinte, nosso tempo acabou, eu te agradeço imensamente e vou te fazer uma promessa aqui. Depois que eu sair aqui da entrevista, vou entrar na Amazon e vou pedir um exemplar do Crescer Não É Fácil, que agora eu fiquei curioso. É um calhamaço ou é um livro? Não, é pequeno. É. Ah, bom, não, porque eu estou lendo. Eu li antes do que eu te Não, falei. você está valente, o Roberto Campos, 1.100 páginas. Eu estou valente. Antes do Roberto Campos, eu li uma coisa que, se você não leu, já é a segunda biografia que eu leio. Saiu a biografia do Churchill, do Andrew Roberts. Ele teve acesso aos arquivos com permissão da nossa eterna Rainha Elizabeth. Ele teve acesso aos arquivos do pai dela, né, que teve relação com o Churchill. Também é um calhamaço, é 1000 e alguma coisa também, viu? Ai, que legal. Mas é fantástico, é Andrew Roberts, se eu não me engano, o nome do autor. Tá, eu vou atrás, porque esse eu não li, não. Mas uma das minhas herdadas do meu pai, atrações na leitura, é a Segunda Guerra e, portanto, Churchill. Né? Ah, você vai gostar. Bom, muito obrigado, é um prazer enorme conversar com você. É sempre bom conversar contigo, uma delícia. Eu saio, é que nem em alguns livros, a gente sai melhor do que entrou na conversa. Gostou de onde falava. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Se quiser ficar aí que eu vou parar de gravar e a gente pode dar um tchau. Tá. Gente, é isso. Hoje a conversa foi com o José Roberto Mendonça de Barros, professor, economista. E claro, estourei o tempo, mas vocês vão ver que vale a pena. Até a semana que vem.